do Dr. Guilherme Colim, que já está aqui no estúdio. Dr. Guilherme Colim, seja muito bem-vindo. Cláudio, tudo bom? Tudo tranquilo. Olha aqui, hoje preste atenção porque a gente vai falar com o Dr. Guilherme Colim sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal revogando aí a prisão civil de devedor de alimentos. É isso mesmo, né? O maior temor, né, doutor Guilherme, dos devedores de pensão alimentícia é a prisão civil. E não são raros aí os casos de pessoas que não têm e que, portanto, não tem como pagar, né? E assim como aquelas que foram condenadas a pagar uma pensão em valor superior aí às suas condições reais. Então, simplesmente a conta não fecha. O Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em recurso ordinário, em habeas corpus, revogando aí a prisão civil de um devedor de alimentos que provou não ter condições de pagar a pensão. Se você for advogado, procure pelo recurso ordinário em habeas corpus, número 176.091/RJ, julgado em 4 de maio, agora de 2023. Deixaremos, como sempre, aqui nas entrevistas com o Dr. Guilherme Colim, a novidade para o final. Então, acompanhe a entrevista até o fim aí, né? Dr. Guilherme Colim, a prisão civil costuma ser uma hipótese, né, muito aterrorizante para os devedores da pensão alimentícia, né? Existem pessoas que simplesmente estão sem renda e não têm, gente, como pagar, né? E acabam indo para a cadeia. O que o senhor, na sua opinião, como operador do direito, tem a dizer sobre isso? Bom, hoje a postura do Poder Judiciário ela é muito insensível a essa questão do desemprego, da falta de renda. Eu tenho uma crítica que é nos seguintes termos, né, no seguinte sentido. O filho de pais separados vale mais do que o filho de pais não separados, isso aos olhos do Poder Judiciário. Quando um casal tem uma renda, não interessa se é alta ou baixa, e alguém perde o emprego, por exemplo, é normal apertar o cinto. É normal a família inteira apertar o cinto. Eventualmente aquela criança que estudava no colégio particular terá de ir para o colégio público. Talvez aquela criança que tinha uma atividade extracurricular terá de cortar aquela atividade e assim vai. Mas o filho de pais separados, ele normalmente tem uma proteção adicional quando se fala em apertar o cinto. Isso é uma crítica que eu faço ao Poder Judiciário e a tendência hoje é essa. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não tem renda, tem duas situações muito comuns. A pessoa já não tinha renda antes, quando foi fixada a pensão alimentícia. E outra situação é, a pessoa tinha renda, pagava uma pensão alimentícia e aí ela perdeu o emprego, perdeu aquela renda, teve novas despesas, teve uma severa redução de renda e aí vai. Quando a pessoa quando está sendo fixada a pensão, está sendo discutida a pensão alimentícia, o que eu digo? Tentar, primeiro, defender o pagamento, o cumprimento do dever de sustento de maneira direta, que é o que acontece com os filhos de pais que não são separados. Você que está em casa, digamos que estou falando para você que está em casa, que nunca enfrentou uma situação como essa. Você que está em casa e que passou a sua vida com o seu pai e com a sua mãe em casa. Você não é filho de pais separados. Algum deles pagava pensão para você? Não. Teoricamente até é possível, mas é muito improvável. Não pagava. O dever de sustento acontece de maneira direta. Muitas vezes a pensão alimentícia ela é fixada com uma severa desproporção à renda de quem paga. E aí, ao mesmo tempo, aquela pessoa, o réu da ação de alimentos, que poderia cumprir o dever de sustento ou oferecer o dever de sustento de maneira direta, não tem boa vontade. E aí, eu não sou fanático, e aí eu vou criticar o cara, vou criticar aquela pessoa. Então, minha dica, quando possível, oferecer o cumprimento do dever de sustento de maneira direta. E aí você que está passando por isso, talvez esteja se questionando, né? Será que esse advogado está louco? Porque eu já aleguei isso, já fiz isso, não funcionou. O judiciário não tem boa vontade com esse argumento. Mas este argumento é melhor do que nada.
Para a pessoa que não tem renda nenhuma, não tem o que fazer. A conta não vai fechar. O que acontece muitas vezes é uma pessoa que tem uma renda muito baixa e aí ela alega que não tem renda nenhuma. E aí, Cláudio, o processo civil vira uma troca de mentiras, um duelo de mentiras, em que uma pessoa superfatura as despesas da criança e superfatura a renda do outro. E o outro, que tem uma renda realmente baixa, diz que não tem renda nenhuma. E aí existe uma crise de credibilidade no processo. Quando a pessoa tem uma renda baixa, eu recomendo que informe essa renda baixa e discuta dentro desses parâmetros. Quando possível, e aí o custo da informalidade. Pensão de alimentos para o autônomo. Não raras vezes o autônomo, motoboy, na maioria das vezes ganha mal. Na grande maioria das vezes o motoboy tem uma renda baixa. Muitas vezes o motoboy que tem a sua renda, que não tem FGTS, não tem 13º, não tem uma série de proteções sociais e ainda tem que tem na sua motocicleta o seu instrumento de trabalho, então de vez em quando ele precisa suportar aquele custo, paga uma pensão alimentícia superior a uma outra pessoa que tenha uma situação econômica talvez melhor que a dele, mas tem uma renda documentada. Eu critico muitos advogados 30%istas, a mentalidade 30%ista. Ah, mas a pensão é 30%, tem que ser 30%. Não é 30%. Mas, de fato, muitas vezes é utilizado esse percentual como parâmetro máximo. Aí o cara ganha um salário mínimo de carteira assinada e paga 30% de um salário mínimo. O outro ganha os mesmos 30% sem renda nenhuma e paga uma pensão alimentícia maior. Para aquela pessoa que que já tem alimentos fixados e de repente ela perde emprego, se não conseguir um acordo de imediato, recomendo que ajuize uma ação de revisão de alimentos no dia seguinte. Foi desempregado, recebeu notificação do desemprego, dependendo da relação, a pessoa já sabe como é que a banda toca. Ou tenta fazer um acordo e homologar em juízo, ou ajuiza uma ação de revisão de alimentos imediatamente. E o acordo de boca não vale. Porque o que acontece? Onde é que está o golpe? Onde é que está a malandragem? Você tem lá a sua renda, paga a sua pensão alimentícia, está tudo organizado, perdeu o emprego. Aí você, sem emprego, telefona para o pai ou para a mãe da criança, para o adulto que gerencia aquela pensão. E explica a sua situação e recebe uma resposta muito acolhedora. Uma resposta muito receptiva, muito sensata. E aí o tempo vai passando e você não vai pagando aquela pensão que você tinha, que tinha sido fixada lá atrás. E o tempo vai passando. E aí aquela pessoa vai lá e lhe executa. E você não ajuizou a ação de revisão porque você confiou na boa vontade, no bom senso do credor ou do representante do credor da pensão. E aí você não ajuiza a ação de revisão de alimentos e a ação de revisão de alimentos não tem efeito retroativo. Você perde o emprego hoje e deixa para ajuizar a ação de revisão de alimentos daqui a 6 meses. E ganha a ação revisional. Ela não retroagirá a data do seu desemprego, retroagirá a data do ajuizamento da ação. E esse período que você ficou sem renda e que deveria já ter a pensão revisada, esse período não tem discussão, está devendo. Então, a grosso modo, as dicas e cuidados que eu alerto são esses. É claro que isso é bem superficial, né? Pois é, mas a questão do pedido, né, de revisão da pensão alimentícia ali, nos casos que a pessoa trabalha, que a pessoa tem renda, doutor Guilherme, e a pensão é superior aos seus ganhos, né? Mesmo assim, né? Ela pode ajuizar essa ação, mas nem sempre essa ação procede, né, para diminuir a pensão alimentícia. Isso acontece. Pode ajuizar, pode pedir, vou pedir uma revisão, né? Isso. Mas nem sempre dá certo. Aí eu peço que as pessoas foquem em o que não fazer. O que não fazer é mais importante. O judiciário está lotado, existe uma militância fanática aos meus olhos,
no direito, e aí eu falo de todos os ramos do direito, que não querem saber. Não, a criança tem que pagar e tem que receber, tem que receber assim, tem que receber assado, a ex-mulher ou ex-marido tem que receber e te errado. E aí a conta não fecha, a pessoa ganha um valor X e tem que pagar uma pensão de um X e meio. Nesses casos, o que não fazer? Não obter dinheiro com parentes para pagar aquela dívida. Não pegar dinheiro de fonte extraordinária. Não vender a casa para pagar aquela dívida. Vender a casa para pagar uma pensão alimentícia. Pegar dinheiro emprestado com a mãe, com o irmão, para pagar uma pensão alimentícia, a menos que aquela mãe, que aquele irmão, aquele familiar seu, esteja disposto a assumir o encargo de maneira mensal. Aí até vá lá. Também não recomendo, mas até vá lá. Agora, você ganha X, tem que pagar uma pensão de um X e meio. E aí você, para não ir preso, você vai lá e pega dinheiro com alguém. Você está postergando um problema. E cada vez que você paga a pensão num valor superior ao justo, você está premiando a pessoa que exige esta pensão em valor superior ao justo. Você está validando esta postura que, ao meu ver, é extorsiva, que é o seguinte: você não tem condições de pagar, mas como você morre de medo, com razão, né? A gente falaremos adiante sobre a questão da prisão, mas você tem muito medo de ser preso por não pagar a pensão. E aí você vai lá, entra no cheque especial da sua mãe, pega dinheiro emprestado, faz um CDC no nome do seu pai, do seu irmão. Você financia, vende seu automóvel financiado para alguém, para fazer aquela operaçãozinha de pegar dinheiro com o banco, aí se compromete a pagar aquele boleto. Você dá alguma solução dessas. Você pagou aquela dívida, você não foi preso e você validou aquela pensão. Se está pagando o que pode pagar. Esse argumento é muito comum. Ah, não, mas olha só, ele ganha R$ 2.500 por mês e tem que pagar uma pensão de R$ 2.500 também. E se ele está pagando 100% da sua renda, é porque ele ganha mais, porque ele pode pagar. Isso é muito comum. É duro o que eu vou falar, o remédio é amargo. Mas eu recomendo que, se não tem como pagar, não pague. E mais, dependendo da situação, se não tem como pagar, não pague nada. Nem um centavo. Porque caso você venha a ir para a cadeia, caso você venha a ser preso, qual é a diferença de ser preso por R$5.000 ou por R$50.000? A cadeia é a mesma. E se você for preso por não pagar a pensão alimentícia, saiba, a prisão não quita o débito alimentar, não quita a obrigação. Mas ninguém é preso duas vezes pela mesma competência. Quando a pessoa é presa por não pagar a pensão alimentícia, ela é presa por algum período de competência que ela deixou de pagar. A prisão será de 30 dias, 60 dias, pode ser de até 90 dias. Será presa porque não pagou tais meses, do mês tal até o mês tal. Qual é a diferença de ficar na cadeia por 5 mil, por 3 mil ou por R$30.000? Não tem diferença nenhuma. E depois que você sair da cadeia, aquela dívida permanece, mas você não será preso de novo. Então, esse cuidado, parece duro o que estou falando, mas o que eu vejo com muita frequência, Cláudio? As pessoas que estão enfrentam uma ação de execução de elementos que não acaba nunca. E aí o cara vai ali e pega todo o dinheiro da sua mãe, do seu irmão, e assim vai. Às vezes a pessoa tem mais de um filho, de uma segunda relação, tira a comida da boca do filho mais novo para pagar a pensão do filho mais velho. Eu canso de ver isso. Não tem como pagar, não pague. A cadeia por prisão alimentícia não é nesses presídios horrorosos que nós vemos. Não estou dizendo que é bom. É óbvio que não é bom ser preso. Mas não tem aquela indignidade, aquele risco à segurança física que tem nos presídios de um modo geral.
Falaremos mais adiante sobre essa decisão do STF. Falaremos mais adiante sobre isso. Então, mas ainda considerando a hipótese de ir para a cadeia mesmo, quando a pessoa vai para a cadeia por não pagar pensão, é muito comum conseguir autorização para trabalho externo. Dependendo das condições familiares, é possível pedir uma prisão domiciliar. Dependendo, é possível tentar essa medida que falaremos mais adiante sobre o habeas corpus, que o STF concedeu. E se nada der certo, e se você ficar na cadeia, onde você não sofrerá, na maioria dos estados, as prisões são cumpridas em albergues, não na carceragem. Na maioria das vezes, após a primeira e segunda prisão civil, a discussão sobre a revisional de alimentos se torna muito mais fácil. E, doutor Guilherme, o que o senhor recomenda, então, o senhor já está falando sobre isso, né, para aquela pessoa que tem uma renda inferior ao valor da pensão e não tenha conseguido reduzir pela via judicial? É isso mesmo. Não, de fato, então, deixar de pagar, não pagar um centavo. Eu não estou fazendo um aconselhamento, isso não se aplica para todos os casos, né? Mas muitas vezes é uma dica dura, é um remédio amargo, mas talvez seja razoável. E mais, concomitantemente a isso, oferecer, se dispor a cooperar de maneira direta. O dever de sustento pode ser exercido de maneira direta. Não precisa ser apenas na pensão. Uma coisa é não pagar a pensão alimentícia, outra coisa é abandonar o filho. São coisas diferentes. Abandonar o filho é outra coisa. Estou falando aqui nos casos em que há um justo motivo. E aí é que está. A renda é superior a pensão é superior à renda. Foi exatamente por esses casos, por essas circunstâncias, que a prisão civil tem sido questionada. Saiu recente decisão do STF, mas já existiam algumas decisões do STJ concedendo habeas corpus, revogando prisões civis quando evidenciadas situações como essa. Agora, para que fique evidenciada a situação como essa, a pessoa não pode fazer a contraprova. E então aí que está. Quando você pega um dinheiro que não é seu para pagar uma obrigação alimentar, uma obrigação de pensão alimentícia, você está dando sinais cruzados. Se você não tem condições de pagar, como é que você pagou? Existe a figura, se é sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, quem sabe, seu cunhado, não interessa, seu amigo, não quer ver você na cadeia, existe a figura do pagamento de dívidas pelo terceiro. Existe, está lá no artigo 304 ou 305 do Código Civil. Eu posso agora, Cláudio, vamos imaginar, tu estás na iminência de ir para a cadeia porque tu não paga a pensão alimentícia. Eu, Guilherme, não quero, tu, meu amigo, não quero que tu vá para a cadeia. Aí, em vez de eu pegar e botar o dinheiro na tua mão para que tu vá lá e pague, eu, terceiro, posso, na condição de terceiro não interessado, olha lá no Código Civil, 304 ou 305 ou 306. Eu, na condição de terceiro não interessado, eu posso ter que pagar a tua dívida. E aí depois eu terei o direito de uma ação de cobrança contra o devedor e exercerei esse direito se eu quiser ou não. Então, se você pretende usar o dinheiro da sua mãe para pagar a sua dívida de pensão alimentícia, coisa que eu já recomendo que não faça. Mas se você pretende fazer, não pague no seu nome. O terceiro não interessado pode efetuar o pagamento daquela dívida e aí você não estará demonstrando, não estará sinalizando condições de pagar. E, doutor Guilherme, o senhor fala muito, então, em relação à divisão equilibrada do tempo de convivência, né? Isso. E do uso, como a gente está falando agora, da pensão alimentícia apenas como medida de exceção. Isso. Já tivemos aqui na TV alguns advogados que defenderam a mesma ideia, né? Como a doutora Letícia Martins, Conceição e a doutora Jamile Venceslau. Eu queria saber do senhor como é que funcionaria o cumprimento do dever de sustento de ambos os genitores, né? Essa é uma excelente pergunta, viu? Em uma relação sem pensão de alimentos. A bandeira que nós defendemos, no nosso movimento contra a alienação parental, é
que a regra geral seja a divisão equilibrada de tempo de convivência. Eu vivo isso com meu filho mais novo. Meu filho mais novo fica metade do tempo comigo, metade do tempo com a mãe, e funciona perfeitamente. Conheço vários casos iguais. Não sobrecarrega ninguém. A mãe consegue ter a sua vida pessoal, o pai também consegue, funciona perfeitamente. Mas isso exige bom senso, é óbvio. Eu defendo e nós defendemos, leia-se, um grupo bem pequeno até o momento, defendemos que a regra geral seja essa. E aquele que inviabilizar a convivência meio a meio, o intransigente não seja premiado pela sua intransigência. Então vamos imaginar, o pai e a mãe têm um filho e o sistema de convivência seja meio a meio. O filho na minha casa come na minha casa, o filho na casa da mãe dele come na mãe dele. O filho na minha casa usa minha internet, minha moradia, usa tudo, toda a estrutura que eu tenho na casa da mãe dele também. E as despesas fixas, se houver, sejam divididas, um paga uma coisa, outro paga outra coisa, observada também a proporção das rendas. Pessoas com rendas muito diferentes, e talvez seja necessário fazer um ajuste. Mas onde é que está a minha crítica ao modelo brasileiro e o meu elogio ao modelo português? Aquele que inviabilizar isso não seja premiado. Muitas vezes o judiciário chega e diz: o casal não se entende. Não é o casal que não se entende. É um deles que não coopera. Algumas vezes são ambos, mas outras várias vezes é um deles. É ou o pai ou a mãe que não coopera. E aí, aquele que é a parte intransigente, aquele que não é o último a ser premiado. Então, agora eu resolvo bloquear. Eu, Guilherme, tenho meu filho, convivência meio a meio, tudo bacana, bonito. Eu resolvo bloquear, resolvo começar a problematizar e inviabilizar isso. Muito bem. Se não pode ser assim, que aí, então, neste caso, o filho fique mais tempo com a mãe, e neste caso que eu pague sim uma pensão pesada, mas que a pensão seja o plano B, não o plano A. E hoje que nós vemos nas redes sociais, muitas vezes, são advogados ensinando como dar o golpe. São pessoas, antes de iniciar uma relação, levando em conta o poder econômico da outra pessoa e quanto será a pensão alimentícia caso tenha um filho daquela pessoa. Então, não é bem o tema da entrevista de hoje, mas é uma questão importante. Como fazer cumprir uma convivência assim? Ela exige bom senso. Onde faltar o bom senso, o judiciário jogue a conta para aquela pessoa que inviabilizou este mundo que é um mundo maravilhoso. O mundo da convivência meio a meio é maravilhoso para os três, para a mãe, para o pai e para o filho. Perfeito. E, doutor Guilherme, agora vamos passar então para o julgamento do STF, né? O que ele decidiu, afinal de contas? Julgamento do STF. O STF, em maio de 2023, concedeu, julgou favorável recurso ordinário em habeas corpus. Qual é o número do habeas corpus? Tem aí, para falar mais uma vez? O número do habeas corpus temos aqui, deixa eu ver o início aqui, 176.091/RJ. 176/R1, desculpa, 176.091/RJ, recurso ordinário do STF em habeas corpus. Se você for advogado, recomendo que procure lá esse voto, essa decisão. O que ficou decidido? A prisão civil serve para coagir, para forçar o devedor a pagar e não para puni-lo. A prisão por dívida de alimentos não é uma punição, ela é um instrumento de pressão. E aí, então, quando evidenciado que não adianta, vamos imaginar, o cara está desempregado, não tem renda nenhuma e tem boa vontade de pagar, de cumprir o dever de sustento da maneira que seja viável para ele de verdade. Neste caso, não tem como tirar leite de pedra. Não tem como colocar alguém na cadeia para que ela pague algo que está fora da sua real condição. E aí, neste caso, quando comprovado isso por A mais B, o STF
concedeu, e o STJ, no passado recente, em algumas outras oportunidades, a revogação da prisão civil. Não temos como saber o que acontecerá quando você inicia uma discussão. Quando o processo de execução se inicia, você não sabe onde ele terminará. Mas, se você comprovar tudo isso, falta de condições e boa vontade no sustento do filho, se você não abandonou os seus filhos, você talvez tenha chance de conseguir uma medida semelhante a esta que o STF, aos meus olhos, de maneira louvável, concedeu. Muito bem, doutor Guilherme. Vamos adiante, então, aqui. Deixa eu retomar aqui as nossas perguntas. Existem pessoas que não têm a menor boa vontade. A gente sabe disso, né, em cooperar com o sustento dos filhos. Isso. A gente sabe disso. Seja pela convivência direta, né, seja como pensão, seja ajudando a pagar algumas contas, né, seja da maneira que for. E como ficam, né, as crianças nessa situação? Nessas situações, quando a pessoa que na maioria das vezes o filho fica com a mãe, e na maioria das vezes quem tem que pagar a pensão é o pai, e aí o cara não paga e não se dispõe a ajudar, não se dispõe, e o detalhe, o pai não ajuda, até cometi uma gafe, não se dispõe a cumprir o seu dever de sustento de maneira direta, nesse caso, aos meus olhos, ele tem que tomar choque. Nesse caso, aos meus olhos, não tem como defender. Aí tem que tomar choque, tem que ser um choque forte. Porque assim como está lotado, o judiciário está lotado de situações em que o devedor da pensão alimentícia, na maioria das vezes o pai, não tem condições, e está sendo cobrado, e todo mundo está vendo que não tem condições, e vem aquela conduta sádica, cobrando e humilhando aquela pessoa, assim como tem várias situações em que a ação de alimentos já é fixada com informações falsas para superfaturar tanto a necessidade como a capacidade do outro. Eu tenho 7 especializações, a minha última foi em Direito de Família. Eu vi professores meus em sala de aula rindo, dando dica de como é que se superfatura uma pensão, como é que se superfatura uma necessidade. Isso está lotado, mas também está lotado de casos em que a pessoa tem condições, não ajuda, não paga, não quer saber, abandona os filhos. E, aos meus olhos, para esse cidadão, 90 dias de cadeia é muito pouco. 90 dias de cadeia é muito pouco, porque é possível, sim. Ah, mas eu estou desempregado. Tudo bem, tu está desempregado. Às vezes a pessoa está desempregada, tenta ter uma participação direta e não consegue. Outra situação. Mas também acontece do cara estar desempregado, a mãe quer a situação mais comum, mas não apenas, mas é a situação mais comum, pede que ele, olha, pelo menos então cuida do fulaninho aqui para que eu possa trabalhar. E o cara diz, não, eu não posso. Como não pode? Tu está desempregado? E aí a conta não fecha para os dois lados. Ou melhor, a conta não fecha para o outro lado. Eu, algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu peguei uma situação que foi exatamente isso. A autora da ação era faxineira diarista. E o pai não pagava a pensão. E ela dizia, não paga a pensão, não precisa pagar a pensão. Tu fica com o fulano para que eu possa trabalhar. Fica com o fulano. E o cara não ficava. E aí, Cláudio, o que se fala numa situação dessa? O que se diz numa situação dessa? Então, aí é que está. Existe muito fanatismo nessa discussão. Nessa discussão de pensão, existe uma guerra dos sexos que não leva a lugar nenhum. Existem mães excelentes e mães terríveis. Existem pais excelentes e pais terríveis. O ser humano, ele tem capacidade quase limitada para o positivo e para o negativo. E se o cara não paga, não coopera, não deseja ficar com o filho, e muitas vezes ainda dá risada, ainda debocha, se bater na minha porta, eu lamento, mas eu não aceitaria uma ação dessas. Muito bem, muito bem. Concordo, doutor Guilherme. O
Só para a gente encerrar, que o tempo está quase chegando no final, exemplificar algumas formas de alguns revedores de alimentos fazem para se esquivar desse pagamento. O que eles dizem? Independente de ser aquele cara que é réu numa ação de execução e que não tem condições de pagar, ou ser a pessoa que não paga e não sustenta e não participa de má fé, quais são as formas que muitos utilizam para não pagar a pensão? Vamos começar pelas pessoas de alta renda, e aí não é só a execução de alimentos, qualquer execução. Vamos começar com as pessoas de altíssima renda, que é uma ínfima minoria. Colocar dinheiro no exterior hoje está muito fácil. Está muito fácil para quem tem renda alta. Está muito fácil. E o sistema brasileiro, que permite a penhora de valores no exterior, ele é muito ineficiente na investigação. É muito ineficiente disso. Muitas pessoas fazem isso, isso é ilegal e acontece. Mas estou falando de pessoas de renda mais alta. Pessoas de renda mais baixa. O que é muito comum? Não colocam os bens nos seus nomes, abrem uma conta poupança, uma conta bancária no nome de algum parente, algum amigo, tão somente para depositar ali as suas reservas e então burlarem o sistema de penhora online. Formas no caso da ação de execução de alimentos, a casa ela é impenhorável, mas não para execução de alimentos. Muitas pessoas acabam vendendo aquele seu imóvel, comprando outro no nome de alguma outra pessoa, ou comprando um imóvel fora, comprando um imóvel qualquer, com um contrato de gaveta, um contrato particular que fica inacessível aos meios de investigação. A penhora de salário, desconto na folha, eu considero uma péssima ideia, critico quem faz isso. A pessoa tem o seu salário e sofre um desconto em folha, aí o cara vai lá e se demite para não pagar pensão. Aí ela contrai ela se auto-prejudica no intuito de prejudicar o seu filho, no intuito talvez de prejudicar ou talvez até de fazer justiça, de acordo com a sua régua moral. Mas é uma forma muito ineficaz, muito pouco inteligente de resolver esse problema, mas acontece. Então, esses meios que acabam dilapidando o próprio patrimônio para evitar o pagamento da pensão, eu não recomendo, mas eles acontecem com frequência. Nos Estados Unidos, tem um vídeo que eu vi que eu achei excelente. Nos Estados Unidos, uma mulher, o filho morava com o pai. Uma mulher tinha que pagar uma pensão e ela era uma executiva de uma empresa. E tinha uma alta renda. Ela se demitiu da sua empresa e obteve um emprego de atendente numa lancheria, dessas franquias de lancheria, passando a ter uma renda 10 vezes menor, e olhou nos olhos da juíza e disse: sim, eu fiz isso para não pagar a pensão. E a juíza lá nos Estados Unidos disse: bom, então tá, então tu vai ter que pagar igual o valor que tinha previsto antes, porque tu reduziu o teu emprego, a tua renda de maneira proposital. Isso é uma situação muito desaforada, é muito escrachada, mas muitas vezes a redução de renda ela pode ser proposital e outras vezes não. Recomendo que você não reduza a sua renda de maneira proposital, mas muita gente faz isso. Tá certo, doutor Guilherme. Para encerrar, contatos, por favor. Contatos, telefone fixo 51 32 28 12 19, WhatsApp 51 99985 7991, redes sociais colim.guilherme, YouTube Saiba Direito e agora também no Spotify, canal Saiba Direito também. Maravilha, parabéns, doutor Guilherme. Tá aí, ó, eu acompanhei desde o início essa trajetória no digital do doutor Guilherme. Obrigado. Parabéns, obrigado, doutor Guilherme, até a próxima. Obrigado.